Olá! Sejam muito bem-vindos! Este material é baseado no Caderno de Estudos número 8 do projeto ENAC Turbo, uma criação do professor Dr. Marcelo Lessa. Hoje, a gente vai desvendar um instrumento notarial que se tornou simplesmente vital no nosso dia a dia: as atas notariais. E a gente já começa com a pergunta que vale ouro. Como é que se pega um momento que passa num piscar de olhos? Uma conversa na internet, o estado de um apartamento, uma ofensa numa rede social, e dá para ele a força da lei, tornando aquilo praticamente incontestável? Pois é para resolver exatamente esse problema que existe a ata notarial. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro hoje está bem claro. Primeiro, vamos definir como um simples fato vira lei por meio da ata notarial. Depois, vamos analisar os princípios que guiam a atuação do notário, o poder gigantesco da ata como prova, suas aplicações mais importantes e, para fechar com chave de ouro, um ponto crucial: as famosas armadilhas que a FGV adora colocar em concursos. Vamos nessa? Então, vamos mergulhar de cabeça no nosso primeiro tópico para entender o que é, afinal de contas, essa ferramenta tão poderosa. Bom, então, o que é essa tal de ata notarial? A definição legal já entrega o ouro. É um instrumento público em que o tabelião, que age ali como os olhos e os ouvidos do Estado, registra fielmente algo que ele presenciou. O ponto central aqui é a natureza da ata. Ela é autenticatória e declaratória. Ou seja, o tabelião não está criando um direito, ele está autenticando a existência de um fato. Ele declara para o mundo que algo aconteceu ou que algo está de um certo jeito. E para não sobrar nenhuma dúvida, esse quadro comparativo aqui é essencial. A ata notarial é um ato-fato. O que isso significa? O tabelião narra o que ele vê, sem dar opinião, sem juízo de valor. Já a escritura pública é um negócio jurídico. Nela, as partes expressam sua vontade de fazer negócio e o tabelião controla a legalidade daquilo. Mas a diferença mais marcante, a grande sacada, está aqui. Um conteúdo ilícito, tipo uma ofensa online, pode e deve ser narrado numa ata para virar prova. Agora, se esse mesmo conteúdo estivesse numa escritura, o ato seria nulo. Fica bem claro que os propósitos são totalmente diferentes. Agora que a gente já entendeu o que, vamos ver o como. A criação de uma ata notarial não é um ato livre, feito de qualquer jeito. Pelo contrário, ela é guiada por princípios muito rígidos que garantem a segurança e a credibilidade do documento. São 4 pilares fundamentais. Primeiro, a rogação. O tabelião não age por conta própria. Ele precisa ser solicitado, provocado a agir. Segundo, a imediação. Nada de ouvir dizer. O notário precisa ver, ouvir, sentir, ter contato direto com o fato. Terceiro, a unitariedade. Tudo que for constatado é registrado em um único documento, de forma coesa. E por último, a territorialidade. O notário só pode atuar dentro do município para o qual ele recebeu a delegação. E esse último ponto, como o professor Lessa sempre destaca, é onde muita gente escorrega. E esse slide detalha bem essa questão da territorialidade. Olha só. Para a ata física, a regra é simples. A atuação acontece no município do tabelião. Mas para a ata eletrônica, a norma do CNJ deu uma flexibilizada, permitindo que a competência seja do local do fato ou do domicílio de quem pediu a ata. Agora, atenção máxima aqui. Para a ata de uso capião, a regra é absoluta, não tem exceção. A competência é exclusivamente do tabelião do município onde o imóvel está localizado. Essa é a regra de ouro que você precisa levar para qualquer prova. Muito bem, já entendemos o conceito, os princípios. Agora vamos para o coração do tema: o poder da ata notarial. Por que ela é considerada uma prova tão forte, tão robusta, especialmente no nosso mundo cada vez mais digital? A resposta está na lei, mais precisamente no artigo 405 do Código de Processo Civil. A lei confere à ata notarial uma presunção de veracidade. Na prática, isso significa que os fatos narrados pelo tabelião são considerados verdadeiros, a não ser que uma prova muito, mas muito forte mesmo, consiga derrubar essa presunção. É a fé pública na sua máxima expressão, garantindo segurança jurídica. E se no mundo físico ela já era poderosa, no mundo digital ela se tornou simplesmente indispensável. O parágrafo único do artigo 384 do CPC deu ao notário a chave para entrar no ciberespaço. Mensagens de WhatsApp, posts em redes sociais, e-mails, sites inteiros, tudo isso que é tão volátil pode ser capturado e eternizado numa ata notarial. O notário descreve o que ele vê na tela, o endereço do site, a data, a hora, e transforma aqueles bits e bytes em uma prova documental perene e incontestável.
Mas calma, para uma ata eletrônica feita por videoconferência ser válida, tem todo um ritual, como bem detalha o professor Lessa. São 4 passos essenciais. Primeiro, a identificação segura da pessoa. Segundo, a manifestação clara da sua vontade, de forma livre e consciente. Terceiro, um passo formal que é crucial. O notário tem que declarar para a câmera os dados do registro: data, hora, livro e folha. E, por fim, o encerramento, com as assinaturas digitais de todo mundo. Se faltar um desses passos, a validade do ato pode ir por água abaixo. Dominamos a teoria, agora vamos para a prática. Porque existem situações em que a ata notarial não é só uma boa ideia. Ela é uma exigência da lei, o passaporte obrigatório para o exercício de um direito. O caso mais famoso é, sem dúvida, a uso capião extrajudicial. Aqui não tem conversa, não tem talvez. Simplesmente não existe uso capião em cartório sem uma ata notarial. É ela que materializa a prova da posse. O tabelião vai até o local, entrevista vizinhos, analisa documentos antigos e constrói a narrativa que vai convencer o registrador de imóveis de que todos os requisitos foram cumpridos. Ela é a peça central de todo o procedimento. Outra aplicação super importante e mais recente é na adjudicação compulsória extrajudicial. Sabe aquela situação clássica em que a pessoa pagou o imóvel inteirinho, mas o vendedor sumiu ou se recusa a assinar a escritura? Pois é, a ata notarial é o instrumento perfeito para provar exatamente isso, a quitação do preço e a inércia do vendedor. Com essa ata em mãos, o comprador pode ir direto ao registro de imóveis e pedir a transferência da propriedade. É a desjudicialização acontecendo na prática. E agora a sessão que muitos esperavam. Vamos focar naquelas pegadinhas, naquelas cascas de banana que a banca FGV adora elaborar para separar os candidatos que estão realmente preparados. Foco total agora, hein? A primeira armadilha é um clássico que confunde muita gente boa. A FGV adora perguntar: o tabelião de notas pode atestar o óbito de alguém? E a resposta é um sonoro e gigantesco não. Atestar a morte é competência exclusiva do oficial do registro civil. Mas, e aqui está o pulo do gato, o que o tabelião pode fazer é uma ata de notoriedade, onde ele colhe depoimentos para atestar um fato público. Por exemplo, que uma certa pessoa é conhecida por todo mundo na comunidade como a única herdeira de quem faleceu. Percebe a sutileza? Ele não atesta a morte em si, mas uma consequência dela. Outro ponto que gera muita confusão é a assinatura de quem pede a ata. A regra geral é que a assinatura é facultativa. O tabelião pode lavrar o ato mesmo que a pessoa não queira assinar no final. Contudo, e aqui está a exceção que cai em prova, na ata de uso capião a assinatura do requerente é obrigatória. Por quê? Porque ela também serve para declarar o interesse da parte em iniciar o procedimento. Guarde bem esses 2 pontos. São detalhes, assim, essas 2 exceções que podem fazer toda a diferença na hora da prova. E para a gente encerrar, fica uma reflexão que esse slide provoca. Num mundo de inteligência artificial e deepfakes, onde a verdade pode ser facilmente manipulada, a figura de um profissional com fé pública, que pode atestar a realidade, se torna mais essencial do que nunca. A ata notarial não é um instrumento do passado. Talvez ela seja uma das ferramentas mais importantes para garantir o futuro da verdade. Esse material foi produzido a partir do conteúdo do projeto NAGC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!